Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta agora no segundo dia da semana para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E agora com o segundo tópico, eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua, a fim de que possamos ter uma compreensão mais clara da palavra do Senhor nesse dia. Nós estamos estudando a lição que tem por título Os Estrangeiros e baseia-se ali no início da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós tivemos o primeiro vídeo ontem, né? Falamos, foi uma introdução e hoje nós vamos dar continuidade. Os eleitos de Deus é o título do tópico de hoje. E nós vamos ver agora na primeira pergunta assim. Quando Pedro nos chama de eleitos de Deus, significa que jamais nos perderemos após ser escolhidos? Explique isso pela comparação de João 15,16 e aí dá uma sequência de capítulos e versos para que nós comparemos. Olha só, eu destaquei alguns trechos. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. E pede para comparar com Lucas 3, 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E na continuação nós temos por pai Abraão. E, na verdade, é uma repreensão de Jesus se dirigindo aos fariseus, né, que se gabavam por serem filhos de Abraão, no entanto, não faziam as obras de Abraão. E o final do texto, no verso 9 de Lucas 3, diz assim: Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, por esses textos, a gente já começa a entender que, embora nós fomos escolhidos, nós somos chamados, nós precisamos viver uma vida à altura desse chamado. Precisamos dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Outro trecho do texto bíblico fala isso. E aqui nós vemos que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Nos textos seguintes, nós vemos o exemplo de Judas. Judas estava entre os escolhidos. No entanto, ele não permitiu viver o chamado. Ele não se permitiu viver à altura daquela escolha de estar entre os 12, né? E nos textos finais de referência, nós temos aqui o texto de Romanos, que fala que Deus não poupou os ramos naturais. De que ramos naturais eles estão falando? Da nação que foi escolhida para levar o nome de Deus para o mundo, né? O povo de Israel. E aí, o verso 22 de Romanos 11 diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Então, nós precisamos viver o chamado para que possamos permanecer, certo? Fomos escolhidos, fazemos parte da geração eleita, mas nós temos uma parte a desenvolver. Nós precisamos dar frutos. O mundo precisa ver que nós temos andado com Jesus. Caso contrário, de que adianta sermos eleitos, termos o título de geração eleita, se não vivemos à altura da geração eleita? A primeira parte da nota fala de Judas, que ele se uniu a Cristo e teve a oportunidade de mudar, de ser transformado por Jesus, mas escolheu viver com o pecado. Na pergunta B, nós lemos assim: sobre qual princípio fundamental se estabelece a eleição segundo a presciência de Deus? Presciência quer dizer conhecer o futuro. E qual é o princípio? Os textos nos levam a entender que é a longanimidade de Deus. Tá? Ele quer que todos se salvem.
Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Queridos, Deus quer que todos se salvem, mas nem todos aceitam a salvação que é oferecida. E Deus é longânimo para conosco. Ele espera, Ele nos dá oportunidades todos os dias para que nós aceitemos esse chamado. Uma parte da nota diz assim: assim, pelo fato de responderem ao chamado de Cristo por meio da soberana misericórdia de Deus, são eleitos para serem salvos como filhos obedientes. E aqueles que se humilharem como uma criancinha, receberem a palavra de Deus, obedecerem a ela com a simplicidade de uma criança, estarão entre os eleitos de Deus. E na última pergunta de hoje, nós lemos assim: o que devemos fazer para assegurar nossa eleição e evitar repetir o triste fim de Judas? Você conhece o fim de Judas, né? Mas o que nós precisamos fazer? Os textos que nos são colocados, nós temos que fazer firme a nossa vocação e eleição, guardar-nos. Se cumprirmos as condições que o Senhor estabeleceu, garantiremos nossa eleição para a salvação. Obediência, esse é o segredo. Enfim, devemos nos colocar nas mãos de Deus, pois é Ele quem nos chama e Ele quem nos capacita para obedecer. Terminamos por aqui e amanhã nós estaremos de volta e esperamos você. Fiquem com Deus. Amém.